Agora 11 horas e 15 minutos, 11 e 15. A inteligência artificial a serviço da saúde pública. Pesquisadores da PUC Paraná e de outras instituições brasileiras desenvolveram uma plataforma online, de graça, que calcula o risco de pacientes com hanseníase desenvolverem complicações graves da doença, conhecidas como estados reacionais. O sistema Separe é alimentado com dados clínicos, genéticos e sociodemográficos de diferentes regiões do Brasil. Já registrou mais de 6 mil acessos em 45 países e tem um potencial para transformar a forma como a hanseníase é monitorada e tratada. Para explicar como funciona essa ferramenta, o impacto da tecnologia, a gente recebe aqui no estúdio o professor Marcelo Mira, da Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC Paraná, um dos líderes desse projeto. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, João, obrigado. Vamos lá, falando sobre hanseníase, antes de tudo. Bom, o que é essa doença, de que maneira ela se manifesta? Muitas vezes as pessoas demoram a se chegar no diagnóstico. Opa, tenho hanseníase. E já vamos chegar daqui a pouco no ponto de vista dessa questão da tecnologia. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e fazer uma coisa sensacional, que é a divulgação científica, explicar como é que a ciência funciona, né? Que nem sempre é muito intuitivo. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e que existe há muito tempo. Existem menções à hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é a mesma doença, na Bíblia e em textos muito mais antigos ainda do que a Bíblia. E é uma doença, como eu disse, embora ela seja muito antiga, sabe-se muito pouco sobre ela ainda. Ela é considerada uma doença negligenciada, porque muita gente até acha que ela nem existe mais, e na verdade ela existe, está presente. O Brasil é o segundo país do mundo em número de novos casos de hanseníase todo ano, mas essa impressão de que ela já não existe mais é uma coisa que ficou no passado. Para pesquisa, por exemplo, é muito ruim. Ninguém dá muita bola para hanseníase e poucos grupos no mundo estudam essa doença. Ela é causada por essa bactéria, como eu disse, mas as pessoas têm que ser geneticamente suscetíveis a contrair hanseníase. Não basta a bactéria. O hospedeiro também, nós temos que ter um perfil genético que nos predispõe a ter hanseníase, e cerca de 5% das pessoas só são suscetíveis, né? O trabalho que a gente faz lá no meu grupo essencialmente é esse. Eu sou da área da genética e a gente procura encontrar esses fatores de risco que predispõem as pessoas a contrair hanseníase. Há uma confusão, doutor, outra vez, o fato de que muitas pessoas terem, por exemplo, uma dificuldade na questão de fechar diagnóstico entre ter hanseníase ou psoríase, por exemplo. Se é algo que muitas vezes acaba existindo esse conflito na hora em que você tem isso, tem aquilo. Não, profissional médico, exames, de que maneira é possível bater o martelo de que realmente é aquilo? Perfeito, isso que você está falando chama-se diagnóstico diferencial, né? Doenças que são muito parecidas entre si, que o médico tem que estar muito atento para separar uma da outra. Na hanseníase isso acontece o tempo todo, é uma doença de diagnóstico difícil. O médico tem que ser muito experiente para conseguir fazer esse diagnóstico em muitos casos, mas o sinal fundamental, o termo técnico é patognomônico da doença. Quando ele está presente, a gente tem que pensar em hanseníase, é a perda de sensibilidade a dor, calor e tato na pele. A pele, quando ela é afetada, ela perde essas características. Então, um dos testes que o médico faz é aplicar uma agulha no meio da lesão. Ele encosta um tubo quente, um tubo frio e vai perguntando para o paciente se ele sente aquilo, né? E se ele não sente, isso é um sinal muito forte de que pode ser hanseníase. Professor, com relação a essa questão da plataforma, bom, num dado momento você falou, né, vocês e outros pesquisadores olharam e vamos mudar essa realidade, né? Vamos investir todo o trabalho científico, vamos envolver tecnologia, inteligência artificial para tentar transformar isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho e os resultados que já tem se observado até então. Vamos lá. Eu estudo hanseníase há mais de 20 anos já, sobre diferentes aspectos. Começamos com a genética, e a genética é uma ciência muito árida, muito dura para quem não conhece, né? Então você descreve lá genes e variações genéticas nesses genes que predispõem à doença. E sempre que eu era chamado para dar
aulas e palestras para médicos e clínicos, eles me diziam: mas Marcelo, quando é que isso vai chegar para mim lá na ponta? Como é que eu uso isso para ajudar o meu paciente que está lá na ponta, né? E isso era uma provocação que me mexia comigo e com os meus colegas da ciência básica. E o que acontece? Na hanseníase existe um negócio que você falou agora há pouco, João, chamado estado reacional. Isso daí é uma consequência da doença que nem todos os pacientes que têm hanseníase fazem. Ela pode acontecer durante o curso da doença, durante o tratamento e até mesmo depois que o paciente curou. É como se alguma coisa no organismo acordasse de repente e montasse uma reação muito intensa contra os nervos periféricos. E dano neural não volta mais. Então são situações de emergência que o paciente tem que tratar imediatamente, senão ele perde a sensibilidade daquele nervo, daquela parte do corpo, e isso não volta nunca mais. E a ocorrência desses estados reacionais é imprevisível. Ninguém sabe quem que vai fazer. Alguns fazem, outros não fazem. O que a gente pensou, juntando isso tudo, né? Bom, a gente conhece muito sobre fator de risco genético, fator de risco socioeconômico, clínico, ambiental, mas esse conhecimento está compartimentalizado. Nunca ninguém tentou juntar tudo e transformar em algo que o médico possa usar para, de fato, ajudar o paciente. O que nós fizemos? Tornando uma longa história curta, entramos em contato com os nossos parceiros da ciência da computação e perguntamos para eles: uma inteligência artificial ajudaria? Se eu alimentasse um computador com essas informações todas? Eles disseram: eu acho que sim, vamos tentar. Isso virou uma tese de doutorado no meu grupo. O Rafael tocou essa tese e o resultado é o Separe, que é uma plataforma de inteligência artificial que consegue, na medida em que você alimenta essa plataforma com dados do teu paciente, idade, sexo, há quanto tempo ele sentiu os primeiros sintomas e mesmo dados mais sofisticados, como genéticos, a inteligência artificial processa isso tudo e calcula o risco desse paciente desenvolver o estado reacional. Quando o risco é alto, o médico pode acompanhar esse paciente mais de perto, ficar mais atento e assim diagnosticar precocemente e evitar que o dano neural aconteça. Bom, isso muda tudo, né, doutor? Do que a gente vinha até então observando na própria questão do tratamento da hanseníase, etc. Eu acho que tem dois impactos importantes aqui. Primeiro, na hanseníase propriamente dita, né? Você, de fato, agora tem uma ferramenta que ajuda você a encontrar aqueles pacientes mais predispostos, né, com risco mais alto de desenvolver uma coisa grave, como os estados reacionais, de fato. E isso também a gente entendeu como uma prova de conceito, né, de que você pode usar a inteligência artificial para processar dados, coisa que o cérebro humano teria mais dificuldade de fazer. O cérebro humano é muito bom para muita coisa, mas para esse tipo de processamento sistemático de dados, a inteligência artificial funciona bem. E o que a gente desenvolveu para a hanseníase agora pode ser aplicado para qualquer doença. Era essa a minha pergunta. Isso também, a gente pode utilizar essa expertise, essa oportunidade também para tentar enxergar quais outras doenças podem ser identificadas, né? Ou o potencial de dano de uma eventual lesão ou doença aplicando, se valendo dessa mesma tecnologia ou metodologia? Com certeza, e assim o céu é o limite. Hoje, por exemplo, no nosso próprio grupo, a gente tem dois outros estudos em andamento usando inteligência artificial. Um deles é para ajudar a classificar a doença, que também é um processo complexo, cada um faz de um jeito, nunca bate uma coisa com a outra, cada médico tem uma opinião. Esse sistema, ele uniformizaria isso. E o outro é visão computacional, é ensinar um computador a enxergar uma lâmina de uma biópsia, de um corte de pele de um paciente e dizer o que tem ali. Então você veja, realmente é muito animador o tamanho das oportunidades, a quantidade de oportunidades que a gente percebe quando entra nesse mundo de inteligência artificial, que não é uma coisa nova, hein? Inteligência artificial vem sendo usada no suporte à medicina já há bastante tempo. Falando sobre a questão da utilização, essa plataforma online, ela já está disponível, já foi acessada muitas vezes. O interessante é trabalhar sempre no campo da divulgação para que mais e mais pessoas. Hoje qualquer um tem acesso, ainda falta por parte de muitos médicos conhecimento para chegar à plataforma e se valer desse conhecimento que está à disposição?
Como que funciona a ciência, a boa ciência, como eu falo sempre, né? Tudo que você produz, você publica em revistas que você depende que seus pares avaliem aquilo que você fez, enfim. Então, o nosso trabalho está publicado em uma boa revista. Quem quiser saber detalhes vai poder ler esse artigo. Mas assim, para o pessoal que quer usar, basta digitar no Google Separe com H lá no final, talvez acrescentar hanseníase ajude, e o link vai levar direto para a página. A interface é muito intuitiva, muito simples de você usar. Qualquer um na assistência primária com computador, com um laptop na frente, vai poder acessar a plataforma e preencher com os dados do paciente que está na minha frente durante a consulta mesmo. Ela não precisa que eu coloque todos os dados, eu posso colocar parcialmente dados, na medida em que eu tenho acesso a eles ou não, em tempo real, na medida em que eu vou acrescentando dados, a plataforma vai calculando do ladinho da tela o risco do paciente não desenvolver reação do tipo 1 ou do tipo 2. É muito fácil de usar. Qual que é a especialidade, doutor, que trata a hanseníase? Como é que funciona essa questão? Essa é uma boa pergunta. Quem trata a hanseníase são quem diagnostica, principalmente trata, são os dermatologistas, né? O que leva as pessoas a imaginar que a hanseníase é uma doença de pele. Na verdade, a hanseníase é uma doença neurológica, é uma doença de sistema nervoso periférico, os nervos próximos da pele, que se manifesta na pele. Okay? Inclusive existem formas da hanseníase que não tem lesão de pele nenhuma, é puramente neural. Mas, para responder a tua pergunta, o especialista hoje, quem está preparado para diagnosticar e para tratar a hanseníase é o dermatologista. E ela só é diagnosticada quando se percebe visualmente a questão da pele, ou através de exames é possível já perceber que, preciso apurar melhor? Pois é, você veja aquilo que a gente comentou hoje mais cedo, né? É uma doença de diagnóstico difícil. O clínico tem que ser muito bom e, infelizmente, não existem muitos exames que possam apoiar o diagnóstico. Existem, claro, vários, eu citei alguns deles aqui, né? A própria biópsia de pele, um esfregaço que você faz numa lâmina e cora para ver se a bactéria está lá ou não, são exames clássicos, né? Mas, por exemplo, se você pensar na Covid, como foi rápido o desenvolvimento daquele teste que na farmácia você faz, é um bastãozinho, você bota uma gota de sangue ali, em pouco tempo tem a banda positivo, não tem. Na hanseníase isso não existe ainda, né? E inclusive o nosso grupo e outros grupos no mundo estão tentando desenvolver esses testes rápidos, sabe? Mas o diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico. É o médico que, juntando as informações na melhor da sua capacidade, vai concluir se é hanseníase ou não. Professor, uma dúvida. Existe a incidência, a prevalência dessa doença em algumas regiões do Brasil? Isso tem a ver com algum fator social, alguma questão em que é possível estabelecer o perfil do paciente que tem o diagnóstico da hanseníase? Existe muita coisa muito bem feita nesse sentido. Eu comentei agora há pouco, o Brasil é o segundo país do mundo em número de novos casos de hanseníase. Nós perdemos só para a Índia, né? Mas no Brasil a distribuição da doença não é homogênea, ela se concentra em determinados clusters, em determinadas regiões do país, principalmente no centro-oeste e no norte. É uma doença associada com baixo nível socioeconômico, educacional. É uma doença que ainda está associada com esses fatores sociais, sabe? De dúvida, questões de higiene, não, nada a ver. Na verdade, assim, você pega a hanseníase quando você está em contato constante e íntimo com alguém que tenha uma determinada forma da hanseníase e que libera, a gente imagina que, nem isso a gente sabe direito ainda, mas a gente imagina que libera a bactéria pelas secreções do trato respiratório superior, espirrando, falando, respirando próximo da pessoa. Mas não é fácil pegar a hanseníase, não. Você tem que estar convivendo com essa pessoa durante muito tempo e estar exposto a essa bactéria durante muito tempo também.
E você tem aquela predisposição genética que eu comentei agora há pouco, né? Tem gente que é naturalmente resistente. 95% de nós somos resistentes. Mesmo em contato com a bactéria, a gente não vai pegar hanseníase. O problema são os 5%, os outros. Exato. E aí identificar, né, a questão da reação que o senhor comentou conforme essa plataforma que já está disponível. Para já caminhar para o final da nossa conversa, por quais caminhos, né, a pesquisa, a ciência tem procurado, e essa plataforma já é uma resposta para essa pergunta, mas o que mais podemos esperar aí com relação a esse trabalho científico que vem colhendo resultados, bons frutos, e o quão bacana é mostrar que isso tem acontecido aqui no nosso quintal, né? A PUC Paraná sendo protagonista mais uma vez. Legal. Veja, no caso específico da hanseníase, o nosso laboratório vai continuar contribuindo em diversas frentes. A genética, como eu disse, é uma delas, o imunodiagnóstico também é uma delas, a inteligência artificial aplicada a esses problemas que na hanseníase ninguém conseguiu resolver ainda, né? Então a gente vai agora é importante, João, que se diga que a ciência é uma coisa fascinante mesmo, né? É demorado, é complicado, às vezes a gente erra, vai por um caminho, não era bem por ali, tem que voltar atrás, começar de novo, mas é a melhor ferramenta que a gente tem para avançar. É por isso que a gente hoje está aqui e não está vivendo em uma caverna, né? Então as pessoas precisam entender que às vezes não é muito intuitivo entender como que a ciência funciona. Às vezes a gente fica impaciente, mas como é que tem problema com hanseníase ainda, uma doença tão antiga? Mas é que assim, um passinho de cada vez, um tijolo de cada vez, a gente vai construindo esse castelo fantástico que é a ciência, né? O senhor comentou sobre essa questão, né? Bom, ainda, né? E essa correlação que a gente tem, a imagem que a gente tem da lepra, né? Há inúmeros filmes no tempo de Jesus ainda, né? Tempo do Império Romano, enfim. E pelo menos o que a gente tem observado é essa questão do trabalho científico, que tem produzido um material extremamente importante para a questão de diagnóstico, para a questão de identificação. E com relação a tratamento, doutor? Isso. Boa. Eu queria perguntar para o senhor. Importantíssimo falar isso. Hoje é muito importante dizer que a hanseníase é uma doença 100% curável. Ela não assusta, ela não precisa assustar ninguém mais. Se você pega a hanseníase hoje, você é tratado com um medicamento que é uma combinação de antibióticos, são comprimidos que você toma todo dia, por um tempo que é relativamente longo, pode ser 6 meses, pode ser até 1 ano, mas a boa notícia é de que você cura quase 100% dos casos. É muito raro acontecer de você não conseguir curar com esse tratamento clássico, e aí existem alternativas. Então, essencialmente, a doença é 100% curável e existe tratamento muito eficaz para tratar. E outra boa notícia, esse tratamento é 100% gratuito no Sistema Único de Saúde, ninguém precisa pagar nada. Bacana. Professor, para encerrar, a mensagem que o senhor deixa com relação a esse futuro promissor e ao trabalho que vocês também vêm desenvolvendo com relação a essa questão de pesquisa na academia. João, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui divulgando ciência. Conte conosco sempre que você precisar a gente volta. Lembrando todo mundo, ninguém precisa ter medo de hanseníase mais. É uma doença muito associada a um estigma fortíssimo. Não existe na história da humanidade doença mais estigmatizada do que a hanseníase. Que atravessou milênios. Milênios, né? Então, mas de novo, é uma excelente, ninguém mais precisa ter medo de ter hanseníase. Suspeitou, procura o médico. Confirmou o diagnóstico, trata, vai ficar curado, vai ficar bom. Problema resolvido. Bacana. E no meio desse caminho, né, justamente para poder identificar a hanseníase, o tipo se há essa questão da reação, tem essa plataforma importante que o professor Marcelo, junto com uma série de pesquisadores aqui, conseguiram disponibilizar esse conteúdo utilizando ciência e tecnologia. Isso muito bacana, através também de um trabalho brilhante que é feito pela PUC Paraná. Eu conversei com o professor Marcelo Mira, que integra a Escola de Medicina e Ciências da Vida da PUC Paraná. Professor, obrigado pelo papo. Obrigado, João. Foi um prazer enorme. Obrigado, a gente que agradece. 11h35.